Olá, seja bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que recebe hoje o sociólogo e cordelista Nando Poeta. Nando, a gente falou muito sobre o cordel, a essência do cordel, a natureza do cordel, e você trouxe aí uma série de trabalhos que você publicou na forma de cordéis. Queria abrir espaço para que você pudesse recitar alguma coisa para a gente, por favor. Tá ótimo. Nós fizemos uma coleção de cordel sobre o cangaço, um tema muito presente também no seio do cordel, né? Uhum. Eu vou ler umas estrofes aqui das mulheres no cangaço. Vamos viajar conosco no percurso da história, das mulheres no cangaço, inserção e trajetória, as mudanças provocadas, suas dores, sua glória. Numa época em que o homem mostrava a hegemonia, sem limites abusava do uso da covardia, humilhações e pancadas, rudez e selvageria. Procuramos desvendar essa caixa de Pandora, fechada de cadeado que jogaram a chave fora, mas um grito vindo dela a gente escutou agora. Léguas e léguas correram, espantadas pela fúria, de seca, fome e miséria, na outra ponta luxúria, onde se impõe a maldade e leva o povo à lamúria. Esse cordel aqui eu fiz em parceria com o Vardeci Nascimento, é um poeta baiano e que a gente se encontrou em São Paulo e fizemos essa parceria. Não, o que a gente percebe na sua obra é que tem muito cunho, né? Tem muita temática política, social. Você entende o cordel realmente também como instrumento de crítica social? O cordel com a música, o teatro, são expressões, né? Podem ser expressões assim para canalizar o descontentamento, né, de todo um setor da sociedade. Então, como uma música também muitas vezes são utilizadas com esse instrumento, a poesia também, tá? Uhum. Isso é uma coisa muito antiga, né? Não é coisa nossa agora. Uhum. Por exemplo, dentro do cordel mesmo, quando esse gênero ele se desenvolve no final do século XIX, no início do século XX, os cordelistas da época, né, para questionar o que acontecia nas suas cidades, né, eles passaram a produzir, certo? A colocarem o seu descontentamento através da poesia. Então está muito presente. Você foi colocar a história do Brasil, inclusive tem um americano que estuda o cordel, que ele escreve um livro e reúne vários fragmentos de cordel, que é sobre a história do Brasil. Que é a história do Brasil em cordel, o nome desse livro. E ele retrata e reúne vários fragmentos de cordéis que questionam o que acontece no país. Pra vocês terem uma ideia, na morte de Getúlio Vargas, por exemplo, os cordelistas na época escreveram e teve um cordel que vendeu milhares de cópias, né? Retratava aquele momento, né? Porque ocorreu o suicídio, porque, né, o Getúlio se matou, e falava das questões políticas da época. Aí você, em toda a época histórica, o cordel esteve muito presente, né? Na época da ditadura militar houve um recuo, né? Pela repressão, muitos cordelistas deixaram de escrever, outros tiveram inclusive que mudar. Passaram a falar de outros temas que não tinha muito a ver com a realidade, né, do país. E uma das suas militâncias, inclusive, é em defesa dos direitos dos trabalhadores, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem um dos seus cordéis que faz alusão ao Dia do Trabalhador, né? Explicando toda a origem da data, da homenagem. E a gente baixou aqui da internet, você recita, né? Produzido junto com seu filho. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Nosso 1º de maio homenageia a memória dos mártires lá de Chicago que nos encheram de glória, por lutar por mais direito, fazendo parte da história. Foi nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, um polo industrial, onde máquina faz estrago, extraindo do operário o trabalho nunca pago. 12 horas no trabalho, era a jornada diária, a condição no emprego extremamente precária. Na pobreza e na miséria vivia a classe operária. O massacre de Chicago, sempre forte na lembrança, simbolizando a luta de quem tem a esperança de que o socialismo virá para trazer bonança.
À frente dessa batalha, 8 foram condenados, lutadores por justiça, alguns até enforcados. A chama da grande luta acendeu com executados. 8 horas de trabalho, 8 de lazer e estudo, são mais 8 para o sono, porque o descanso é tudo. Não é sonho essa jornada, quero grande não miúdo. O Vladimir Mayakovsky falou: sou um camponês, sou operário, sou ferro, o mês de maio é o mês. É dia de luta e luta, nossa voz e nossa vez. Bem, belíssimo aí ficou esse vídeo. Você fez junto com seu filho, não é isso? Foi, lá na sala lá de casa, lá, ele produziu. E a gente percebe que realmente, como a gente estava falando, né, da questão do cordel como uma ferramenta de crítica social, não só o cordel, mas as artes de uma forma geral, e a gente percebe que, de fato, a gente tem a possibilidade até de parar para refletir um pouco sobre a origem, né, da data que homenageia e que ocorreu nos Estados Unidos. Exatamente, porque o cordel, a gente viu que como poderia ser esse canal para levar histórias como essa, que é muito esquecida, né? Uhum. Inclusive nas escolas, no conteúdo das disciplinas, né? Porque estudam e hoje tem o entendimento do 1º de maio como uma festa, né? Hoje a grande maioria das centrais sindicais, dos partidos políticos, transformaram o 1º de maio numa grande festa, onde sorteiam carros e tal. E a ideia daí do cordel era contar um pouco o que ocorreu naquele período, né? Por que se comemora o dia 1º de maio? Ou seja, a necessidade de resgatar aquela história, né? Que muitos deram as vidas, né? Pela luta por direitos, né? Então, acho que o cordel, ele retrata um pouco isso, conta essa história, e foi utilizado nas minhas aulas de sociologia, né? Foi usado. E alguns sindicatos, por exemplo, lá em São Paulo, a partir do conhecimento do cordel, eles passaram também a adquirir os cordéis para distribuir na categoria, quando chegar a época, o 1º de maio, né? Então, esse cordel aí, eu já saiu umas 3 tiragens dele, as tiragens de 1.500. Inclusive, teve um sindicato lá dos servidores federais que pediu uma tiragem especial só para o sindicato, com o logo do sindicato, dos federais, e distribuíram na categoria. E assim aconteceu também com esse Mulheres em Luta, também, um cordel também, que eu falo um pouco da luta das mulheres, né, das dificuldades que ela tem na sociedade de hoje, do machismo, né, os ataques que sofrem. Então a gente falou um pouco sobre isso também. Tem esse outro cordel aqui que eu trato a questão da homossexualidade, por exemplo, estava numa cidade como São Paulo, e uma cidade como São Paulo, apesar de ter uma abertura e ter espaços livres para a população, né? A diversidade, né, que tem na cidade. Tem a diversidade toda, mas mesmo assim sofre muitos ataques. Então, eu e esse colega meu aqui, o Varnesi Nascimento, a gente preocupado com a temática, né, e o que estava ocorrendo em São Paulo, a gente vamos escrever um cordel que toque sobre o debate da homofobia, né, dos ataques, né, mostrar um pouco essa luta, essa batalha. Inclusive, a gente mostra aqui numa das estrofes uma contradição muito grande que tem no Brasil. Não é só no futebol que o Brasil é campeão, em crime de homofobia possui forte seleção, preconceito, assassinato, o troféu já está na mão. Quer dizer, hoje é um dos países que mais morre, né, da população, né, no país, né, que sofrendo pela questão da homofobia. Então, esse cordel aí a gente lançamos inclusive numa região em que tem os bares gays de São Paulo, né, no Largo do Arouche. Né, fizemos inclusive o lançamento dentro de um bar, né, que tinha população. Né, foi bem interessante. Bacana. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Nando. Eu me chamo Érica, sou estudante de jornalismo aqui na UFRN e eu gostaria de saber quantos cordéis você já produziu e já publicou até hoje. Quais seriam os mais marcantes? Eu vejo que eu já percebi que são vários que você já mencionou, relacionados a temas femininos, relacionados a temas sociais. Então, quais seriam os que você considera mais marcantes na sua carreira e quais os espaços que você tem atualmente para continuar a divulgar seu trabalho? Um cordel assim que ele tem uma presença muito grande foi esse Mulheres em Luta. Né? Pela temática, pela situação que o país vive, né? Também é um segmento que sofre bastante ataques brutais, né? Vocês viram aqui na nossa cidade,
no último período. Em 11 dias morreram 11 mulheres, né? Pelo ataque machista. Então é um cordel que bastante retrata esse debate e que é bastante procurado, né? Em alguns congressos de categorias, a turma pede a editora, né, para levar e distribuir para os participantes. Recentemente teve um Congresso Nacional dos Correios e a editora vendeu mais de 300 exemplares desse cordel para um congresso, para distribuir num congresso. Então é um cordel que teve uma presença muito boa. O meu primeiro, né, que foi a Turbulência Econômica, né, que trata sobre a crise econômica do capitalismo, que tratou especificamente sobre a crise de 2008, né, que atingiu o coração do império, né, dos Estados Unidos, e a essa crise chegando aqui no Brasil. Na época vocês acompanharam, o pessoal dizia, a marolinha não vai chegar, tal, e o cordel já apontava, mostrando que se nós somos um sistema globalizado, não tinha como a crise não atingir um país, não tinha como um país ficar de fora, né? A gente já fazia esse debate no cordel, né? Trazendo esse debate, fazendo uma relação inclusive com a crise de 29, que é uma das crises brutais do capitalismo, né? Então a gente trabalhou esse tema, e ultimamente essa minha coleção sobre cangaço, né, que queira ou não é um tema que aborda as questões sociais, inclusive daquela época, né? Então a gente trabalhou o cangaceiro aqui do Rio Grande do Norte, o Jesuíno Brilhante, né? Trabalhamos o Lampião, trabalhamos Jararaca, que morreu aqui em Mossoró, o Curisco, que foi o vingador do Lampião, né? E esse que eu li para vocês aqui, um trechozinho que foi as mulheres no cangaço, falando um pouco das mulheres e o que levaram as mulheres a abraçar o cangaço. Esse cordel a gente explica todos esses passos que as mulheres tiveram. Foi uma busca de romper com a sociedade patriarcal da época, né? E que elas se sentiam mais livres dentro do cangaço. E outra coisa, com a presença das mulheres dentro do cangaço, o cangaço passa a ter outra concepção, a ter outra forma de vida, porque num período anterior à presença das mulheres, o cangaço era um antro de hostilidade às mulheres. O estupro era muito comum e presente. Quando as mulheres entram no cangaço, elas começam a coibir e não aceitar aquela prática pelos né, dentro do cangaço. Então, esse cordel falamos sobre esse tema. Então, é uma coleção que tem saído e que, inclusive, a gente tem desenvolvido. Já tem a Maria Bonita, a Paixão de Lampião, que está também para sair aí nos próximos meses. Muito bem, vamos a mais uma pergunta? Nando, um tema muito presente hoje na nossa sociedade é a política. Então, como o cordel ele aborda vários temas, entre eles a política, na sua visão, qual a relação entre arte e política e de que forma a arte pode influenciar no debate político? A arte ela é muito importante, né? Vocês veem que a grande maioria daqueles que dominam, né, o mundo, eles não fecham os seus olhos para a arte. Eles, inclusive, tentam manipular a arte como um instrumento para a sua dominação. Você lembra na época do Império Romano, né, a política do pão e circo, né? E hoje a gente sente que a cultura, que a arte, ela está muito prisioneira das políticas governamentais, né? Na nossa visão, assim, né, a arte ela deveria ser uma coisa mais livre. Os governos e o Estado deveriam construir políticas, né, que preservasse esse direito à autonomia, à liberdade daqueles que criam, né? Acho que a grande preocupação do Estado é incentivar o desenvolvimento da arte. O que a gente vê hoje não é bem assim. O que geralmente os governos, aqueles que ocupam os cargos públicos, eles sempre incentivam aqueles que muitas vezes utiliza a sua arte para apoiar um governante, né? Não tem essa liberdade. E a ideia é justamente lutar para que a arte ela possa ser livre, né? Para que o Estado possa desenvolver, investir, estimular, né? Sem nenhum interesse do toma lá da cá. Isso é uma coisa muito presente hoje no Estado, no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, por exemplo, a política dentro do cordel está muito presente. Ela está muito presente com aquilo que eu falei para vocês, né? É uma forma de expressão, né? Que leva a um questionamento, que pode levar a um questionamento. Então nós estamos sempre nos cordéis e como eu me identifiquei e me desenvolvi bastante essa linha, né, das questões sociais,
Então, de vez em quando, a gente dá ao invés de escrever um texto mais sociológico sobre um determinado tema, eu disse, vou escrever com um cordel que pode também levar a que outras pessoas possam ter interesse em parar para ler. Nando, a gente sabe pela sua história de vida que você participou de movimentos políticos socialistas, de esquerda, foi até inclusive perseguido na época da ditadura, me corrija se eu estiver errado, participou das diretas já. Como é que se deu esse processo? Você inclusive entrou num processo de anistia política. Você pode compartilhar com a gente toda essa sua fase? É uma fase que ela continua, né? Que a nossa atuação política ela está presente, né? Uhum. Eu comecei, na verdade, a me interessar pela política desde a década de 70, né? Que eu acompanhava, como eu falei para você, eu morava no Alecrim, no centro dos grandes comícios. Uhum. E sempre eu costumava ir para os comícios com meu pai. Né? Como ele era muito inclinado, assim, na época, para o movimento democrático brasileiro, ia muito para o Quitandinha, ali no centro, onde tem um relógio para os comícios. E desde menino pequeno, que ficava catando os santinhos. Uma época eleitoral assim, né? Então tinha essa presença já na minha vida, assim. Depois fui estudando, fui me interessando, era curioso, né? Eu assisti os jornais nacionais, na época era uma coisa mais, né? A gente parava para assistir, um menino assistindo o Jornal Nacional não era muito comum, mas eu gostava. Eu me lembro que em 78, aquelas greves do ABC, dos metalúrgicos, aquilo tudo ali me levou assim a criar trazer um bocado de coisa para a cabeça, né? Naquele período ali eu decidi fazer metalurgia na ETFERN. Fui estudar na ETFERN. Eu tenho uma irmã que na época também entrou no curso de serviço social aqui, né? Hoje ela está em São Paulo, ela mora lá. Ela entrou na universidade aqui no curso 79, que foi justamente um período que o movimento estudantil estava resgatando, né? A luta, reconstruindo as suas entidades. E a UNE, né, a turma lutava para reconstruir a UNE, como a gente também lutava para reconstruir a UBS. Uhum. Né, então foi nesse período aí que eu comecei a me inserir. Na escola, uma escola técnica, né, que preparava a mão de obra para as empresas, principalmente estatal como a Petrobras, né, tinha uma realidade muito rígida, né? A disciplina, e não aceitava muito a participação nos movimentos e nada. Então a gente era muito vigiado. Em 81 nós lançamos uma chapa para o Centro Cívico, que durante a ditadura ficou chamando de Centro Cívico. Uhum. E essa chapa ela deu muita dor de cabeça lá para os administradores, né? Uma visão muito da linha da ditadura. Mas aí começamos a participar do movimento, fazer manifestação. Aí veio a ideia de construir o PT. Né? E a gente também embarcou nessa onda de participar, de se envolver, e começamos a participar, a ajudar a construir, né? Só que nesse período da escola, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Nando, infelizmente nosso tempo no segundo bloco já está se esgotando, a gente retoma com esse mesmo tema após um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já com o Nando Poeta no programa Checkmate.